pessoal, entramos agora na aula 2, violência interpessoal, física, psicológica, sexual e negligências. Nessa aula, a gente vai dar uma rápida pincelada sobre essas formas de violência e também vamos entrar dentro de uma questão que eu acho que é fundamental, que é como combater essas formas de violência e trabalhar um pouco sobre quais são as políticas públicas já existentes, né, de enfrentamento dessas formas de violação. Bom, como nós já dissemos e vamos repetir agora, a violência ela é o uso intencional da força física ou do poder real, em que tenha a ameaça contra si, contra si próprio, contra a pessoa, contra um grupo, contra uma comunidade, que possa resultar e tenha alta probabilidade de resultar em morte, lesão, dano psicológico, problema de desenvolvimento e privação. Então, a violência é esse conjunto, né, de ato intencional contra uma pessoa ou contra uma comunidade de pessoas. Então, quando a gente fala das violências contra a criança e adolescente no contexto brasileiro, é importante a gente entender que essas violências, elas hoje, né, elas são ainda existentes e elas existem dentro de uma dimensão que muitas vezes a sociedade não não conduz ao enfrentamento. Quer dizer, acaba naturalizando, né? Então, se a gente for pensar, né, toda a história da sociedade brasileira, em que houve uma espécie de naturalização da violência, então a gente foi dando aí determinados saltos, que foram saltos históricos, né, que faz com que essa violência, essas pudessem hoje serem incorporadas aí pelo direito e pelas políticas públicas de combate, enfrentamento, combate, né, consequentemente, ao enfrentamento da violência. Bom, então, primeiro a gente vai esclarecer que as violências contra crianças e adolescentes, elas hoje, elas são monitoradas e registradas, né? Então, o Estado brasileiro, né, por meio das suas várias instituições, a sociedade civil, né, o Ministério Público, ele tem aí um conjunto de medidas para fazer o monitoramento dessas violências. Então, muitas pesquisas vêm sendo feitas e essas pesquisas elas mostram mais ou menos um retrato de como é que essas violências elas estão sendo praticadas, né? Pelo menos em termos quantitativos, elas são, vocês podem acessar, vocês podem estudar, ver os gráficos, ver como é que elas são monitoradas e até documentadas em pesquisas científicas, né? Nós temos no Brasil o Disque 100, e o Disque 100, ele registrou mais de 17 mil violações sexuais contra criança e adolescente de janeiro a abril deste ano. Este ano, estou me referindo a 2024. Então, nos 4 primeiros meses de 2023, foram registrados ao todo 69,3 mil denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de criança e adolescente, das quais 9,5 mil denúncias e 17,5 mil violações envolvem violências sexuais físicas, que são o abuso, o estupro, a exploração sexual e a psíquica. Então, isso quer dizer que esse conjunto de números, né, que a gente assusta ao ver, eles estão registrados. Claro que a gente lida aí com subnotificações, quer dizer, nem tudo chega no registro. Mas o fato desse número crescer é um sinal de que a sociedade está denunciando, e que a sociedade está alerta, que a sociedade está cada vez mais
preocupada com isso. Então, quando uma pessoa faz uma denúncia, é sinal de que há uma desnaturalização disso, né? Então, é importante a gente entender que as denúncias são importantes. Elas servem aí para que elas possa haver um monitoramento, mas também para que a justiça, né, possa agir de forma reparadora aí e possa, então, proteger essa criança e esse adolescente. Bom, a violência física, ela é entendida como toda ação infligida à criança ou adolescente que ofenda a sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico. Então, aí a gente define a violência física. Também as violências sexuais. E aí a gente tem 3 tipos de violências sexuais para ser identificada. A exploração sexual comercial, que é o uso da criança e do adolescente em atividades sexual, em troca de remuneração, né? Ou em qualquer outra forma de compensação. Lembrando que antigamente se usava o termo prostituição infantil, essa terminologia ela não é adequada, ela já há bastante tempo ela está em desuso, o termo correto é exploração sexual comercial, porque essa criança ou esse adolescente, ela tem como agente violador um adulto, né? Então, ela é uma forma de exploração sexual. Quando essa exploração sexual ela é para fins comerciais, isto é, em troca de alguma coisa, ela passa a ser comercial, né? Ela deixa de ser um abuso e ela passa a ser comercial. O tráfico de pessoas, que é o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento, né, ou o acolhimento de criança e adolescente dentro do território nacional ou fora do território nacional, isto é, né, para fins de exploração sexual no estrangeiro, ela, mediante pagamento, mediante aproveitar da situação de negligência, aliás, de vulnerabilidade. Então, tudo isso tem a ver com o tráfico de pessoas, né? Então, o tráfico de pessoas, ela é toda vez, né, em que se age por coação, ou por força física, ou por rapto, ou por fraude, ou por engano, ou por abuso de autoridade, né? Aproveitando da situação de vulnerabilidade dessa criança e desse adolescente. Então, o tráfico de pessoas, ele é algo extremamente, digamos assim, danoso, porque ele envolve também né, retirar a pessoa aí do seu território de origem. E a violência sexual, nós já falamos dela e vamos repetir, que ela é entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou adolescente a praticar ou a presenciar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, inclusive com a exposição do corpo em foto ou em vídeo por meio eletrônico ou não. Então, a gente identifica isso com uma violência sexual presentificada, né, ou por meio virtual. Então, essas formas de violência que nós citamos aqui, nós vamos acrescentar ainda a negligência e o abandono, também como forma de violência. Então, a negligência e o abandono, ela envolve a omissão de cuidados básicos e de proteção de criança e adolescente frente a agravos evitáveis, e ela tem como consequência o não atendimento de necessidades físicas ou emocionais prioritárias. Então, tem um dispositivo na nossa legislação de que a criança ou adolescente ela tem prioridade de atendimento, seja ela nas políticas de assistência social, seja ela nas políticas de saúde. Então, quando essa criança
essa criança ou adolescente, ela sofre essa negligência, ela sofre a omissão, seja a omissão dos seus cuidadores, como também a omissão do Estado. Então, a negligência e o abandono, ele pode ser também praticado pelos entes públicos, né? E ela ocorre muitas vezes na escola, nos espaços de atendimento de saúde, nas instituições de cuidado, ela pode ocorrer com as autoridades policiais. Então, os agentes públicos, eles são negligentes quando deixam de atender ao melhor interesse da criança, né? E nas ações como promotora de políticas públicas. Então, quando as políticas públicas também não são aplicadas de forma correta, né? Ali também há uma negligência e um abandono. Então, desse modo, a gente precisa entender que a ação da sociedade, seja ela da família, do Estado e da sociedade, essas três instâncias, né, juntas, elas precisam agir para que possa ocorrer a proteção da criança e do adolescente e que essas instâncias, né, que esses entes, eles não hajam negligenciando ou abandonando a criança e o adolescente. Podemos ainda citar os exemplos de negligência, né, para que fique bem claro quando é que existe negligência contra criança e adolescente. Então, constitui exemplos de negligência ou abandono deixar de oferecer à criança ou adolescente alimentação, medicação, cuidados de higiene, proteção, alteração climática, vestimentas e educação. Então, o abandono ele pode ser definido como uma forma grave de negligência, que, por sua vez, evidencia a ausência de um vínculo adequado, seja desses cuidadores a favor, né, dessa criança e desse adolescente, como também de agentes públicos, né? Então, a negligência e o abandono, elas são violações que devem ser combatidas, né, por meio também de políticas públicas. Porque quando a gente coloca aqui que a criança e o adolescente ele deve receber a proteção da família, do Estado e da comunidade, né? Então a gente começa a entender que nós temos aí sujeitos envolvidos, responsáveis, né, envolvidos à proteção desta criança e deste adolescente. E aí isso tem a ver com a nossa próxima aula, que são as políticas públicas de combate às violências. E aí, para isso, a gente vai tentar identificar como é que essas políticas públicas foram evoluindo para que construíssem aí ferramentas importantes de proteção e como é que cada ente desse pode aplicar para que nossas crianças e adolescentes possam, então, serem protegidos, né, de violências, sejam elas abusos, né, violações, sejam elas abusos ou violências.